Marcos e a Carmen já falaram, é um prazer para nós do NCD, que são todos os lojistas, que não puderam estar aqui hoje, senão nem dava espaço para todo mundo, né, Marcos? Então, em nome de todos os lojistas, obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que o tempo é sempre corrido, mas a noite de hoje ela é especial. A gente retoma o Prosa, que é um evento que há bastante tempo a nossa regional não desenvolve, né? E eu acho que é um dos principais eventos que a gente tem, onde a gente pode trocar conhecimento com quem está em outra regional, com quem está fazendo e acontecendo em outro lugar, né? É um momento bem bacana. E um dos propósitos do NCD é compartilhar, é entregar conteúdo, é conexão. E hoje esse, para mim, é o principal evento do NCD, é onde a gente consegue ter esse contato. Então, nessa gestão, a gente definiu por criar pequenos eventos ao longo do ano. No início do mês, a gente teve um lá na Spengler, com uma parte de vocês, do mercado profissionais, com um propósito de NCD por dentro. E hoje, o Prosa aqui, com a outra parte de profissionais muito talentosos aqui do nosso mercado. Então, novamente, bem-vindos, aproveitem a noite. E a gente sabe que ela vai ser bacana. Agradecer bem o Marcos e a Carmen por aceitar, né, receber esse evento do NCD. E que seja o primeiro de vários outros nessa retomada, né, Roberta? Agora é contigo. Obrigada, Magda. Obrigada, Marcos. Bom, meu nome é Roberta. Eu não sou arquiteta, mas sou apaixonada pela profissão de vocês. Mas não me peçam para fazer nenhum traço, não é a minha vocação. Eu sou jornalista de formação, hoje respondo pela função de CEO do NCD. E o PROS, ele nasce em 2016, há 8 anos, justamente com essa ideia, né? Organicamente nasceu o nosso slogan, que era conteúdo e conexão. E o Prosa, eu acho que ele reúne muito bem essas duas vertentes, né? Que é fazer conexão dos profissionais de uma regional com outras regionais e trazer conteúdo relevante. E hoje a gente tem 3 convidados sensacionais. Se fosse fazer uma curadoria dos prosas que a gente já realizou, eu acho que hoje a gente vai estar aqui com 3 dos melhores cases de sucesso da arquitetura, gente inspiradora. Então, vou tomar o meu lugar aqui e vou apresentá-los para vocês. Vamos lá. Bom, o nosso primeiro convidado é a personificação do talento e da excelência técnica. Eu estou falando de Marco Jobim, que é formado pela Universidade Federal em 1998. Ele se formou com 14 anos, é um caso único na história. E também diplomado em estudos avançados em projetos arquitetônicos em 2004 pela Universidade Politécnica da Catalunha. É responsável pela concepção e desenvolvimento de projetos nas áreas residencial, comercial, corporativo e industrial, como sócio fundador da Jobim Carlevaro Arquitetos, desde 2005, e, paralelamente, como sócio-diretor da Arc7 Arquitetos, fundada em 2014. Recebam, por favor, Marco Jobim. Nosso segundo convidado é a personificação do ser evoluído. Ele já está em outro estágio, temos muito que aprender com ele. É realmente uma alma, né? Ele deve estar na última encarnação, né? Porque ele já chegou muito perto do grau de perfeição. Eu falo de Miguel Canhas. Bom, o Miguel é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Design Gráfico e Estratégia Corporativa, mestre em Design com ênfase em processos criativos, imersão e experiência, é sócio da Metro Quadrado, Escritório de Arquitetura de Joinville, e sócio do Atlas, organização que atua de forma complementar a estúdios de criação, arquitetura e design, atendendo pessoas e empresas por meio de projetos de desenho de experiências, consultoria criativa e imersões em processos de descoberta e briefings estratégicos. Atua há 15 anos como professor universitário em faculdades de design e arquitetura em Santa Catarina, lecionando atualmente na Católica do nosso estado. Mais uma salva de palmas, né? Acho que ele merece. Nosso último convidado é a personificação do talento e da prospecção de crescimento. Talvez um dos escritórios que venha a crescer, um dos que venha a crescer mais aí na próxima década pela história que vem construindo.
Estudou arquitetura e urbanismo na FURB, é sócio na empresa Voo Arquitetura e Engenharia, com 26 anos de atuação em uma equipe de mais de 50 profissionais. O Voo atua de forma integrada em engenharia, design e arquitetura e vem ganhando destaque por desenvolver projetos arquitetônicos voltados para pessoas em harmonia com o entorno dos empreendimentos. Nada mais útil para os momentos que a gente vive. Recebam, por favor, Jonathan Welter. Sentiram, né? Responsa enorme. Bom, boa noite, obrigada por aceitar o convite. Miguel já é nosso freguês, né, no Prosa. Marcos também já participou aí de algumas conversas boas. Eu queria começar falando exatamente sobre como é que vocês veem a importância do papel da arquitetura no desenvolvimento da sociedade. Vou começar com o Miguel, porque como a pergunta é mais difícil, eu vou passar para ti primeiro. A gente não tinha combinado isso. Bora lá. Era só uma dancinha, não? Não tinha que fazer um desenho, uma coisa assim. Assim, é muito difícil responder isso, né? Mas hoje de manhã a gente estava falando até na palestra da Semana Acadêmica, né? Com o Nicolas lá, e aí eu estava trazendo para os estudantes, principalmente, né? Base. Eu acredito muito em educação, então trabalhar na base eu acho que é uma missão de todos nós, né? Independente da área. E estava falando justamente disso, assim, que nem tudo é arquitetura, mas a arquitetura está em tudo. A gente consegue ver a arquitetura em tudo, mesmo nem tudo sendo arquitetura. Então, no momento que a gente pensa assim, na minha opinião, um ponto de vista, a responsabilidade de um traço, de tudo que a gente faz, eu acho que nesse sentido a arquitetura tem uma grande responsabilidade. Por exemplo, tu pega me lembrando agora aqui, né, alguns periódicos, jornais, o Clarim na Argentina, por exemplo, tinha um caderno, o caderno de arquitetura deles tinha detalhamento de meio fio de calçada. O nosso, sei lá, vai aparecer tendências de alguma coisa. Não tem certo nem errado, nem bom nem ruim, é só uma característica. Mas tu traz para uma discussão de uma sociedade um outro tema. Então, se a gente aprofunda um pouco mais a nossa área, por exemplo, eu acho, desenho, eu acho que a gente consegue falar sobre outros temas, porque quando tu traz para a mesa um assunto sobre, por exemplo, calçada, tu está falando muito sobre uma sociedade. Tu está falando sobre meio-fio, sobre rampa, sobre uma cidade que é inclusiva, sobre uma cidade que é feita para idosos, né, para portadores de necessidades especiais. Então, eu acho uma mega responsabilidade nesse sentido. Me lembro agora, não tem como eu não fazer uma associação com as experiências que eu tive nos últimos anos na floresta, por exemplo. Desenho para os povos originários é quase espiritual. Eles não separam. Desenho, história, alimentação, música, arquitetura, é tudo a mesma coisa. Cada traço tem um significado. Cada quenê, cada linha tem um propósito. Para mim, que não estudei isso, na minha faculdade não me ensinaram, a minha visão de arte, de desenho, é muito eurocentrada, né? De todos nós aqui, né? Renascimento, Bauhaus, toda essa história. Foi um outro parâmetro da gente olhar para desenho, né? Eu falo desenho, mas pode ser arquitetura, qualquer coisa relacionada a isso. Então, um senso de propósito maior, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Eu acho que é um pouco por aí. Bom, Jonathan, né, como a tua descrição, né, da tua mini biografia que a gente colocou aqui hoje, você fala, né, dessa preocupação do teu escritório do Voo de desenvolver obras em harmonia com as pessoas. Na prática, isso significa o quê? Bom, vou ser meio polêmico, eu acho. Eu acho que a gente é tipo um vírus na Terra hoje, né? Tipo, a gente vai destruindo tudo que a gente vai... A gente destrói tudo primeiro para depois reconstruir. Eu acredito muito no urbanismo, eu acho. A gente está passando por uma crise bem pesada, é só a gente ver os acontecimentos no Rio Grande do Sul, as queimadas agora, a gente está indo para e eu digo que é um vírus burro ainda, porque a gente está se matando, ele mata o próprio hospedeiro.
Eu acho que a gente perdeu o que o Miguel falou, acho que a gente perdeu um pouco a essência. A gente está projetando de fora para dentro. As nossas relações com o entorno, a gente está negando, por exemplo, eu sou um cara que também tem uma vivência, eu nasci numa cidadezinha muito pequena, em contato com os índios e natureza. Então, eu sempre falo, a natureza é a nossa escola e nela tudo está integrado. A arquitetura hoje ela não está mais integrada ao contexto. A gente, por exemplo, vai projetar um prédio e diz assim, esse apartamento a gente não precisa ter o sol. Como a gente não precisa ter o sol? Vai morar crianças ali dentro, a gente vai... Hoje, de 10 crianças, 7 têm problema respiratório, 6 são porque dormem em lugares, ou vivem em lugares insalubres. Essa responsabilidade é da arquitetura. A arquitetura tem que conduzir isso. E eu acho que o nosso desenho urbano, ele se perdeu um pouco isso, ele não faz esse filtro de calibrar o lote, a escala e tudo mais, e a gente está indo muito para a fachada. E isso é preocupante, porque quando a gente passa a entender a arquitetura como um objeto solto, a gente é muito fácil substituído, e a IA está aí. Então, se a gente não correlacionar, eu digo até interiores, de voltar a ter um traço, de integrar com o entorno, conectar com as vistas, jogar o sol para dentro, trabalhar com a iluminação, ter uma arquitetura técnica também, né, tipo, os prédios cheios de transição, realmente tu vê que uma coisa não conversa com a outra mais. Então, acho que é muito grito, acho que a gente está passando por um momento que a gente tem que ser mais sucinto, guardar um pouco o ego do arquiteto e construir uma coisa mais leve. Eu acho que esse é o papel da arquitetura no momento. Marcos, tanto o Miguel quanto o Jonathan trouxeram essa reflexão, né, da questão do urbanismo, até do biofilismo, né, de a gente se inspirar na natureza, mas o fato é que o arquiteto, de uma forma geral, trabalha para o empreendedor, para o empresário. E o empresário quer saber quanto custa o seu projeto e quanto vai custar aquela obra. Como mudar essa lógica comercial da arquitetura a serviço do desenvolvimento econômico e não a serviço da sociedade e das pessoas? Bom, eu acho que não é uma questão de lutar contra. A questão do desenvolvimento econômico das cidades no mundo inteiro é muito parecido, né? As construções elas acontecem no mundo inteiro e todas são frutos de investimento, capital, acabamentos, estruturas, enfim. Então, eu acredito que é muito mais uma capacidade do arquiteto de propor o seu melhor, e aí pegando o gancho da sociedade, né? O ser humano ele precisa se proteger, criando um habitáculo para se proteger, seja ele vertical ou horizontal, desde muito tempo. Então, a sociedade se desenvolve buscando ordem, organizar, né? Essa loja é toda organizada, né? Ninguém procura fazer algo desorganizado. Então, a arquitetura organiza coisas. O arquiteto é um organizador, é um articulador de sistemas construtivos, fechamento, ou até de sistemas de desenho. Desde os romanos, quando criavam suas cidades, eram super organizadas, né? Os sistemas de drenagem. Então, voltando para os dias atuais, eu acredito que não é um problema de como lutar contra o empreendedor sobre o desenvolvimento imobiliário. É muito mais de uma inteligência do próprio arquiteto, de como dar soluções que deixem as cidades mais bonitas e que a gente utilize, porque a estrutura vai ser a mesma. E às vezes até mais sustentável economicamente. Isso. Às vezes nós relacionamos com a culinária, né? Um bom chefe pega 3 ingredientes e faz uma comida fantástica. Um arquiteto pode pegar 3 elementos que estarão em todas as obras, por exemplo, concreto, vamos simplificar. Concreto, fechamentos em vidro e algum acabamento que seja um piso. Isso sempre vai existir nas obras, sempre existe. Como combinar de uma forma inteligente, bonita, interessante, que melhore a cidade e ainda atenda uma questão de investimento, né? Então, eu acho que tudo passa por inteligência. E o arquiteto, ao longo do desenvolvimento da sociedade, é sempre uma evolução de inteligências, né? Quando se inventou o vidro e a possibilidade da transparência, quando o concreto armado liberou a arquitetura do suporte sobre muros portantes, nós criamos uma capacidade de fazer tantas coisas pelo mundo que nós bebemos disso até hoje, né? Então, nós somos a somatória de todos os outros arquitetos, de todas as inteligências do passado.
E é por isso que nós devemos aprender com o que aconteceu. Então, eu penso dessa maneira, não é lutar contra o investimento, contra os empreendedores, tentar convencê-los de fazer aquilo que é contra a própria evolução da sociedade, e sim fazer de forma mais inteligente. Perfeito. Começamos com filosofia, né? Acho que Tá profundo. nível 2, né? de filosofia. E o Jonathan citou a questão da inteligência, né? Da inteligência artificial. E aí o que eu mais ouço é pessoas apostando qual vai ser a profissão que vai ser extinta, né? É o arquiteto, é o lojista, é o empreiteiro, quem que não vai estar, né, nessa conversa daqui a alguns anos? Como é que vocês três veem a chegada da inteligência artificial? Se isso, de alguma forma, já está fazendo parte do dia a dia do escritório de vocês, de que forma? Enfim, e fiquem à vontade para quem quiser responder. Polêmica, isso aí. Eu posso começar. O que eu já testei inteligência artificial, estive estudando um pouco sobre isso, mas tem uma questão que se chama inteligência de prompt, que é a inteligência dos comandos que você precisa inserir na inteligência artificial para você ter o resultado que você precisa. A inteligência artificial não faz sozinha. Isso se chama prompt engineering, que é... Resumindo e traduzindo, é fazer as perguntas certas. Exatamente. Né? E tem outra coisa. O aspecto visual da imagem resultante, você tem que ter conhecimento de fotografia, porque você tem que inserir no prompt o ângulo de câmera que você quer, a proximidade, o tipo de filme de fotografia que você quer que saia a imagem. Você tem que ter conhecimento de estética para usar inteligência artificial. Você tem que também ter critério, porque se você falar algo que não faz sentido, vai gerar imagens que não fazem sentido. Então, eu acredito que a inteligência artificial, como foi muito bem definida, eu não lembro por quem, faz pessoas inteligentes serem mais ágeis, mas não substitui as pessoas inteligentes. Essa é a minha visão atual. Eu acho que eu tenho uma visão muito parecida. Eu acho que a gente ainda tem que fazer as perguntas certas para sair o resultado. E eu acho que ainda está muito 2D. Mesmo sendo inteligência, acho que ela está muito 2D. Ela resolve fachada. Eu acho que a única coisa que ela ainda está funcionando bem é texto. A gente quer muito tempo fazendo texto. Dá o tempo ali, mas acho que ela continua não sendo contextual, né? A gente está olhando uma fachada e está resolvendo um bloco, mas o que acontece em volta, né? Eu volto e insisto nessa relação que a gente tem que ter de dentro para fora, não de fora para dentro. A IA é muito de fora para dentro. Então, é preocupante porque ela vai fazer coisas muito rápidas e a gente está numa crise como ser humano agora e infelizmente, a arquitetura toda, quando a gente passa por uma crise agora, a gente vai testar coisas para tentar solucionar isso em busca da longevidade, mas ela demora muito tempo para realmente a gente ter um resultado, um impacto. Então, vai aumentar muito a velocidade, eu acho que de a gente fazer coisas não integradas. Isso preocupa, porque o que já está raso, muitas vezes, pode ficar duro, né? Então, sou um pouco crítico, mas ela vem para facilitar. Ignorar não dá, mas dá para integrar ela. E me preocupa que a gente continua tendo que ser inteligente, né? Fazer as perguntas certas para te dar o resultado. Eu também. Eu acho um tesão. Assim, eu acho que é uma super ferramenta, como todas as ferramentas, sabe? No escritório não tem ruim, tudo é legal. Tipo quando chegou o AutoCAD. Um desenho à mão é um tesão. Um desenho bem feito no AutoCAD, tem desenho mal feito e tem desenho bem feito no AutoCAD, daqueles que fazem sombra no AutoCAD, né? Trabalha espessura de linha e aquele desenho fica lindo. Um desenho à mão é a mesma coisa, o Arc é a mesma coisa, o Revit é a mesma coisa, e inteligência artificial é a mesma coisa. Eu acho é só mais um assunto. Eu acho que assim como vai ser, hoje é ela, e está a bola da vez. Lá no escritório a gente já brincou muito com ela, eu tenho me divertido demais, a gente não usou assim de forma prática para desenvolver um projeto, assim, nem para render, assim, porque a gente, né, não foca muito em visualização arquitetônica, os renders que a gente faz
tá ok, vende a ideia, tá tudo certo. Mas já brinquei bastante com ela, até para ter ideias de fachada, ou escrever texto. Outro dia no escritório a gente precisava fazer um conceito para um projeto, ai, que preguiça. Bota aí, não sei o quê, palavras-chave, né, que tem a ver com o projeto, lógico, mas parar para escrever um texto, jogamos lá e veio aquele texto, nossa, que legal, manda esse texto, com as palavras-chave que a gente alimentou. E parecia que era a gente que estava falando mesmo. Então, eu acho muito legal. Eu acho que hoje é esse assunto, amanhã é outro. E sempre, senão a gente fica sempre nessa coisa assim do meu tempo. O meu tempo é hoje. E hoje é inteligência artificial. E amanhã o meu tempo vai ser outra coisa. Senão a gente passa o tempo todo reclamando e acha que no meu tempo era melhor, porque lá no nosso escritório a gente continua tendo as 3 pranchetas. Cada sócio tem régua paralela. Só que hoje a gente chega com o iPad e bota o iPad em cima da régua paralela. Aí vai dizer, qual que é o nosso tempo? O meu é todos. Então, se dá para desenhar à mão, a gente desenha à mão. Se for melhor fazer com inteligência artificial, usa inteligência. E se for mais fácil fazer com o ArchiCAD, faz com o ArchiCAD. E amanhã vai ser outra história. Eu acho que a preocupação da substituição de profissões são as profissões que se comportam hoje de uma forma automatizada. Essas têm que estar com medo. Essas têm que estar com medo. Agora, as profissões que não dependem de um trabalho automatizado não precisam se preocupar. E até compartilhando com vocês a minha experiência de jornalista e redatora, enfim, com a inteligência artificial, recentemente eu pedi para fazer um determinado texto, né, fiz o briefingzinho, ela fez, eu disse, não, está muito ruim, eu escrevi, está muito ruim, eu queria... com citações, né, com pensadores da área tal. Aí escreveu, não, ainda está faltando emoção, eu quero um pouquinho de poesia. Cara, ela chegou no texto que eu queria. Depois de umas 3, 4 versões que eu fiquei dizendo, não gostei, faz de novo. E ela chegou na versão. Então, é isso, né, de alimentar e às vezes nem a gente sabe o que quer, né? Aí quando vem, não, mas o que faltou aqui? Faltou poesia. Então, né? Não era isso. Faltou, e aí tu vai alimentando e ela vai refazendo. E isso que o Jobim trouxe do então, negócio... Então, educadinha, ela diz, sem problema, claro. Na imagem, a mesma coisa. Se tu começa a alimentar o algoritmo ali, os homenzinhos que estão dentro ali, com assuntos de cinema, de escolher o ângulo, aonde vai desfocar, assim, não tem fim o que tu vai alimentar, assim. É eterno e só melhora. E agora bota um pouco de drama em cima. Aí tu precisa entender de perspectiva, figura fundo, luz e sombra, profundidade, né? Enquadramento. Isso eu queria chamar a atenção sobre cinema. Eu vi vários arquitetos testando resultados de inteligência artificial usando câmeras de filmagem de cinema. Colocando como input a saída, eu quero igual uma câmera de tantos milímetros do filme tal, que é mais com tons mais de azuis ou mais preto e branco, e a imagem sai porque ela busca na rede imagens de cinema, ou inclusive de cineastas. Por isso que eu digo que a inteligência de prompt para um arquiteto na inteligência artificial vem junto com uma bagagem de estudo de estética, porque se você entrar com os dados, realmente tem como sair. Então, não é substituir, mas é uma nova ferramenta incrível de concepção arquitetônica. Você pode criar, porque o desenho, você pode desenhar algo muito bonito, mas o design, você pode desenhar algo que também não é tão bonito. Então, se você desenhar algo bonito, bom, ele transforma em algo melhor ainda, né? Então é incrível, pensando, né? Aquele filme que tinha do Tom Cruise, eu acho que era Minority Report, uma coisa assim, que uma hora vai chegar essa hora, que ele fazia um gesto no ar assim e juntava. A hora que chegar, eu vou me divertir demais. Já pensou numa reunião? Tu tá com um cliente e aí fazer um negócio assim, uma linha aqui, e aí tu pega aquela linha e forma uma outra coisa e gira que assim entrega para o cara. Tu vai dizer que isso é ruim? Né? Mas tem que saber fazer. Eles não beberam antes de entrar no prazo, tá? Claro que vai ser legal. É isso aí. E aí é muito legal, né? Vocês falando de referência, né? Da importância de repertório. E eu queria, Miguel, que tu compartilhasses, vou te botar, não sei se numa saia justa, mas enfim, eu tive um papo filosófico com o Daya na nossa última experiência NCD, e ele me contou algumas histórias, e uma delas foi como é que vocês
criaram a etapa para contratar arquitetos e estagiários. Que, né, além da entrevista, vocês criaram um teste de conhecimento. Queria que tu compartilhasse com o nosso público. Não, foi assim, assuntos que a gente gostava, qualquer assunto. Eu estava falando hoje, conversando com o Nicolas, a gente consome muito livro de outras áreas. Claro que a gente adora arquitetura e tal, mas não é o nosso assunto, assim. A gente gosta de outras coisas também. Então, música é um assunto. Nossa, música é arquitetura para nós. Assim. Cinema, a gente tem um grupo no escritório, no WhatsApp, que é só sobre cinema. Só pode falar de cinema no grupo. Dica, série, vi tal filme, nossa, chorei até o fim, não sei o quê, papapá. E aí, a gente fez uma lista bem básica, assim, palavras-chave com uma entre parênteses, e aí a pessoa tem que responder se ela conhece ou não. Aí tinha lá, Frida Kahlo. Por exemplo, assim, Frida Kahlo, pode estar lá, assim. Aí a pessoa tem que saber, vai falar, sei. Ela circulava. Ela circula, ela marca um X, assim. Só que a gente bota muita coisa, assim. E tem umas coisas que a gente gosta. Será que ele gosta? Ele conhece, sei lá, Jeff Koons. A gente entra no. Será que ele conhece? Vamos botar Jeff Koons. Aí bota um vocalista de uma banda que a gente curte. Será que esse cara sabe o que é isso? E aí a gente consegue ter. E assim, ó, são tipo 50 palavras, e o cara ele pode fazer X em todas, se ele conhecer todas. Mas Pode. vamos lá, e aí eles ficavam, aí o Daio me contando, que eles ficavam emputecidos, porque a grande maioria fazia X em 8, 10. E aí tinha uns assim que, vinha com 20. Aí, não, vamos chamar esse cara. Tá, tu arriscou aqui Frida Kahlo. Me fala de Frida Kahlo. Aí, se ele tinha arriscado só para dizer que sabia... A gente depois, na segunda fase, aí tirava, né, ia funilando. Mas a primeira, de largada, assim, tinha umas coisas que para nós era óbvio. Isso é muito bizarro, assim, o que é óbvio para ti. Como que esse cara não leu esse livro? Ele não sabe quem é o fulano. Alguns arquitetos que a gente admira, né, que são ídolos, assim. Como é que esse cara vai trabalhar aqui? A gente vai falar sobre isso, o cara não vai saber o que é. Mas aí tu vai entendendo que a pessoa também olha para outras coisas, né? Então, esse primeiro filtro, para a gente entender de onde é que essa pessoa está vindo, o que ela viu, né? Isso eu achava, tem uma frase que eu acho que era do Bruno Munari, que ele dizia, como é que era? Não veja o que eu fiz, veja o que eu vi. Isso eu acho muito legal. Né? O portfólio do Jobim, que eu sou fã, eu quero saber o que ele viu para fazer aquele portfólio todo, né? O Frank Lloyd Wright, né? Onde o que ele vive. come, que ar que ele respira. Quando o Frank Lloyd Wright vai e faz uma casa em cima da cascata. Quem é que faz uma casa em cima de uma cachoeira? Eu já ia fazer tudo errado, eu ia fazer a casa de frente para a cachoeira. Eu ia falar sempre para o cliente, não, vamos fazer a casa aqui para ter uma vista. Aí o cara vai lá e faz em cima. O que esse cara... Aí essa mesma família contrata o Richard Neuta para fazer a Kaufman House lá em Palm Springs. Sabe, assim, o que essas pessoas viram? Então, o objetivo, voltando à tua pergunta, eu vou abrindo umas janelas, né? Tem que voltar. Mas é um exercício, ele não é determinante, óbvio, né? Ele não é excludente. A gente não vai deixar de contratar alguém por causa disso. Não, é verdade. Conta a verdade. Não. Até porque, assim... O que é um superpoder para nós, de repente para o outro não é, mas ele acrescenta, traz uma outra coisa. Mas para ter uma noção do que água que essa pessoa bebeu, é muito divertido. E a gente ri junto com a pessoa depois e fala. Então, e mais do que uma técnica, né, de selecionar a gente para o escritório de vocês, que eu acho que é muito legal de compartilhar, é perceber como, de fato, o mercado, de uma forma geral, independente da geração, ou de ser do seu tempo, do meu tempo, enfim, não está olhando para essa multiplicidade de possibilidades que alimentam um repertório que te levam a pensar fora da caixa, a construir em cima da cascata, ou a olhar o entorno, né, sair de dentro para fora e não o contrário. Dentro dessa filosofia, como é que estão as novas gerações que estão chegando nos escritórios de vocês? Como é que vocês se relacionam? É um tema que a mim interessa muito, que é o conflito de gerações, né? E que de fato existe, né? Eu convivo no escritório do NCD com pelo menos 3 gerações diferentes, e a gente está vivendo talvez a primeira época da história em que em alguns lugares 5 gerações convivem ao mesmo tempo.
né? Então, como é que a gente está dando conta disso? Como é que vocês percebem essa troca e esse perfil do novo profissional? Marcos. Bom, aqui é uma pergunta que ela é complexa no sentido de você dar uma resposta velha, né? Porque eu acho que a tendência é você sempre ficar criticando as gerações mais novas, né? Essa é uma resposta velha, né? Que tendência é essa? Sempre, na minha época não era assim, no meu tempo não era assim. Essa é a tendência seria, mas não vamos vir por esse caminho, né? Vamos pensar diferente. Eu acho que nós deveríamos pensar diferente em aprender com eles, porque eu acho que eles são muito ágeis, muito rápidos, muito habilidosos com tecnologias. Essa geração mas ela veio de uma geração que lida com tecnologia muito mais rápido que a minha, pelo menos, né? Nós estamos em vários níveis de idade aqui, né? Cada um pode falar da sua parte. Mas eu acho que ao invés de criticá-los, é melhor utilizar essas habilidades deles. Porque, assim, nós reclamamos muito que eles não mergulham tão fundo nas soluções. Isso eu sei que é unânime dos escritórios, que eles não mergulham tão fundo quanto os nossos mestres lá da faculdade, que nos exigiam um pouco mais, não aceitavam, não se contentavam com pouco. Tinha que mergulhar um pouco mais fundo nas soluções arquitetônicas. Eu acho que eles se contentam muitas vezes num nível um pouco superficial. O Mas feito eu não sei, é bem feito. Só que eu não sei até que ponto isso não sei se eles concordariam, porque quando você instiga e ensina, eles vão. Então, porque são seres humanos e o homem consegue ser educado e ter o aprendizado, né? Mas eu acho que se fosse dedicar um pouquinho a tecer alguma explicação mais superficial, seria talvez de querer tudo muito imediatista, né? Querer as coisas muito rápido, uma geração que quer as coisas rápido, mas por que será que é ruim isso, né? Será que ir atrás dos seus sonhos de forma rápida, querer as coisas, não é um valor de todo homem, de todo ser humano desde sempre, né? Então, eu acho que nós temos que cuidar com o exagero da crítica da nova geração e, ao contrário, tentar aprender com ela e tentar passar o que nós sabemos de conhecimento. Eu acho né? que está mais parecendo uma dor de cotovelo da nossa geração, que teve que se lascar para chegar onde chegou. Como assim? Eu fiquei 5 anos até conseguindo ganhar, agora ele quer em 6 meses? Eu acho que é mais uma dor de cotovelo do que, de fato, um problema. Como é que você vê isso, Júlio? Lá na Voa, eu cansei de criticar, eu acho que eu aprendi com isso. Porque a gente também tem esse método de ter umas perguntas lá, e a gente quer saber de onde vem, que água que bebe e tal. Mas o que eles têm também para nos trazer é absurdo, assim. Essa imediatismo, e aí o que a gente começou a criar, assim, isso é um eterno, vai mexendo, vai mudando, né? Mas a gente tem as escalas onde, ok, tu pode ficar aqui 1 ano sendo raso, mas tu vai aprendendo e daí tu vai para, então aqui nesse momento tu fica tendo contato com algumas coisas, depois tu vai indo e tu vai até chegar nessa. Então tem uns que pelo imediatismo fogem, mas na grande maioria as coisas acontecem de forma helicoidal. Eu acho que é bem interessante porque as pessoas vão crescendo. A gente tem vários exemplos dentro do escritório. Eu sou um exemplo. O escritório tem 26 anos, eu estou há 17. A gente mudou depois a formatação dele, tinha um nome, a gente mudou. E tem pessoas de 15 anos, 14 anos lá dentro, e a gente brinca que a gente está é um coletivo de pessoas com qualidades diferentes que vão crescendo dentro do escritório. E essa geração nova, às vezes, tipo, tu olha assim e fala, tá, e eu tenho um exemplo bacana, porque na pandemia tinha um profissional que estava 17 anos no escritório. E aí eu estava numa crise existencial ferrada, assim, falei, não, essa pessoa não dá mais. E aí beleza, passou, daí ela acabou saindo, essa pessoa, e no meio da pandemia eu falei assim, eu vou conversar com ela, vou chamar ela de volta. E a gente posicionou ela, a gente começou a fazer esses testes, de posicionar a pessoa em lugares que ela se sente confortável. Hoje, talvez, é a minha melhor colaboradora de projeto legal. Ela falou assim, Jonas, eu sempre quis fazer isso. Tu queria que
queria me colocar numa parte criativa e não, cara, eu não quero surfar essa onda, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar dentro desse quadrado. Então a gente criou esses caminhos dentro do escritório para a pessoa ir testando também, porque testa. E aí a gente faz isso muito no interior, na arquitetura, no paisagismo, a gente tem estudo no urbanismo, fala assim, vai lá, fica uma semaninha no urbanismo, vê se tu curte trabalhar tudo integrado. Não adianta, não dá. Eu prefiro ficar nisso aqui. E aí tu vai testando. Esse imediatismo tu consegue ir filtrando quando tu vai criando essas camadas. Como é que vocês veem a premissa, a afirmação de que talvez os arquitetos jovens de hoje não sejam tão bons arquitetos quanto vocês eram, arquitetos quando jovens, mas são seres humanos melhores do que vocês eram na mesma idade? E eu né, trago essa reflexão porque aos 20, 25, a minha geração, né, e de alguns de vocês, não tinha preocupação com sustentabilidade, não tinha preocupação com qualidade de vida. Se tivesse que trabalhar 20 horas, ok, porque eu estava indo em busca, sabe, do sonho dourado. E eles hoje, eles delimitam, né? Aqui, ok, mas eu também, né, tenho outros interesses. Vocês acreditam nessa premissa, Miguel? Eu acredito que os mais jovens são mais evoluídos. Assim, em tese, assim, se não for assim, a gente vai acabar com a humanidade. Porque, Da evolução. assim, eu sou um otimista só de raiva. Eu acho que só melhora. Assim, se eu não acreditar nisso, sério, ferrou. Aí, quando a gente trabalha assim, essa teoria da espiral, eu acho que é isso mesmo. Claro que, junto, eles têm outros dilemas que a gente não teve, né? São outras preocupações, né? Bom, a começar pela internet, né? Eu fiz faculdade sem internet, peguei no finalzinho ali. Não tinha máquina digital, enfim, toda essa história, blá, blá, blá. Mas são outros dilemas. Então, mas sim, existe um grau de consciência muito maior em relação a uma série de coisas. Dentro do escritório eu vejo a forma como eles resolvem conflitos internos. Senta para conversar. No meu tempo não tinha senta para conversar. Quem tem filho em casa pequeno, então é uma aula, né? Assim, é um aprendizado todo dia, quem tem criança em casa. Eu tenho e assim, é diferente. Com relação a ser melhores ou piores arquitetos, eu não sei. Eu acho que são bons também. Eu acho que hoje tem gente melhor que faz melhor a coisa que eu faço. Claro que tem. E eu quero trabalhar com ele, né? Então, assim como tem ruim também, né? O bom e o ruim aí é difícil a gente colocar um pouco de critério. Talvez eles olhem para outras coisas, porque a nossa profissão também está mudando. Então, é um arquiteto melhor ou pior que faz que tipo de arquitetura? É tão difícil isso. Os próprios escritórios de arquitetura mudaram a forma, né? Hoje tu tem escritórios especialistas em determinados assuntos. Tem escritório de arquitetura que só trabalha com visualização arquitetônica. Tem escritório de arquitetura que só detalha. Tem escritório de arquitetura nichado. É só interiores, ou é só hospitalar, ou faz tudo. Então é tão difícil, né, a gente avaliar um trabalho assim. Tem escritório de arquitetura que também faz complementares. Mas eu vou dizer que é melhor ou pior, né? Mas eu acredito que agrega. Você falou, né, dessa segmentação, e eu queria fazer um exercício aqui. Acabamos de abrir a tenda do pai Jobim, né, do pai Canhas, né, do pai Jonathan. Vamos fazer um exercício de futurologia, né? Como é que vocês imaginam em 5, 10 anos a arquitetura? E, obviamente, o arquiteto, né? O posicionamento da atividade. Quem se arrisca a fazer a primeira previsão? Isso foi um tema agora de segunda a quarta. A gente estava imerso lá numa fazenda em Navegantes. E esse foi o tema da conversa. A gente está fazendo um processo super bacana com o Sou Fujimoto, o FGMF. A gente está discutindo o que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, que tipo de arquitetura que a gente quer. E aí a gente riscando e puxando e vai no terreno, É um design thinking? vai no terreno, volta, olha. E aí, pô, o japonês tem um olhar bem crítico. E
eu acredito que a arquitetura, no futuro, ela não vai mais existir o dentro e fora, vai ser uma arquitetura bem integrada. Eu acho que, por essa geração que está vindo, ela é extremamente crítica nessa questão da sustentabilidade, que é super bom, alimentação, super bom, e a gente tem que começar a trazer isso para a arquitetura de forma mais presente. E isso vira, eu acho que a gente está na eterna busca eu já há 10 anos não vou em médico convencional, eu tento tratar, eu prefiro projetar a escola do que presídio, eu brinco, para as pessoas não precisarem cair no presídio. Então, eu acho que a gente está cada vez mais tentando comprar o tempo. E o tempo ele é o valor monetário do nosso corpo. E quanto mais a gente consegue integrar e ter relações nesse tempo, mais sensação de vida longa a gente vai ter. E a arquitetura tem um papel super importante nisso, de criar momentos, criar essas experiências, seja com o contato com a natureza, com o sol, enfim. Eu acho que a arquitetura ela vai ter muito esse design integrado. Tem vários movimentos acontecendo, eu acho que está dando vários sinais. A gente tem uns projetos no Nordeste que pensa muito nessa questão da qualidade. Tem um projeto que a gente está fazendo agora que é super bacana, que é para aprender a dormir. Eu falo assim, porra, nem isso a gente... enfim, eu acho que ela vai ser muito um aprendizado de gerar longevidade, mas não só longevidade do corpo, mas sim preencher esse tempo com qualidade, relação, para a gente ter a sensação de ter vivido 200 anos. Eu acho que que a arquitetura pode colaborar com a gente. Pai Jobim. Bom, primeiro eu vou dividir em 3 blocos. Um sobre a nossa vivência aqui na Terra, né, já que o negócio é visionário, né? Depois eu vou separar num bloco sobre usos e, por último, sobre estética, né? Do ponto de vista da nossa vivência na Terra, eu acho que nós vivemos muito pouco para falar de futuro, porque, né, tem processos de 100, 200 anos para trás, que quando se falava em 5 anos, há muito tempo atrás, demorou muito para fazer um giro, uma mudança radical. Então, de hoje para 5 ou 10 anos, talvez seja muito pouco para uma mudança tão brusca de futuro. Eu acho que o futuro é muito mais para frente. Isso do ponto de vista da nossa vivência como ser humano. Como a gente pode viver até os 100 anos, aí, entre 80 e 100 anos, né? O ser humano é muito pouco falar de futuro para uma vida de 100 anos. É muito pouco, né? A gente pode estar falando de 1000 anos ou 2000, então é difícil de falar de futuro. Do ponto de vista da vivência, eu acho que cada vez mais a convivência das diferenças nos projetos, das diferenças, não do uso único, né? Cada vez mais se mistura usos nos edifícios e as cidades cada vez são mais plurais, tanto as pessoas quanto as atividades. Então, cada vez mais os edifícios mais interessantes, os que têm mais vida, são os mais diversos. Então, isso é uma tendência, e acho que falar de tendência em arquitetura não é a palavra correta, mas é um caminho que vem trilhando e cada vez mais forte, que é mais vida, mais interação de usos. Eu posso ter, por exemplo, tem hotéis já agora em Nova York que você já entra pelo café, e daí tem mistura de usos lá dentro. Isso, não estou falando de Nova York, mas no Brasil já temos muitos, inclusive vários colegas já exercitando aqui no Brasil. E do ponto de vista da estética, eu acho que é cíclico. Vem um momento de saturação da forma, de hiper estímulo visual dos edifícios, com muita intervenção visual, muita movimentação visual, e poderá vir um momento de extremo, vamos assim usar um clichê, minimalismo, brutalismo, como os edifícios, como os filmes futuristas, porque como o ser humano quer se conectar com a natureza, daqui a pouco nós estamos de novo voltando a fazer edifícios extremamente sintéticos, só com uma grande área transparente e muito verde, conectado com muito natural. Então, eu acho que isso é cíclico. Isso pode mudar muito ao longo de 1000 anos, pode virar de novo hiperativo visualmente, mas pode voltar a uma arquitetura, de novo, muito sintética, porque já teve um momento, a moda está meio anos 80, 70, né? As roupas já estão tudo voltando, já voltaram, 70, a arquitetura também, daqui a pouco ela limpa de novo, então isso é difícil de prever futuro, porque isso tem a ver com a moda, com as artes, enfim.
Então eu separaria nesses blocos. Mas eu acho que a grande diferença é a diversidade na arquitetura, que isso vai cada vez aparecendo mais e o uso o monofuncional vai desaparecendo. E as pessoas gostam e querem viver na multifunção. Tem para ilustrar isso que o Jobim trouxe, tem inclusive um gráfico que é muito legal, falando da nossa pouca tempo aqui na Terra, que se a gente coloca proporcionalmente do Big Bang até hoje, aqui na Porto Belo, e coloca isso proporcionalmente numa linha temporal de 1 ano, o Homo sapiens apareceu no dia 31 de dezembro. A Revolução Industrial aconteceu há 2 segundos atrás. Isso significa que 99% do nosso tempo aqui na Terra, nós somos coletores e caçadores. Então, a gente chegou ontem. Né? Já fizemos esse estrago todo? E já fizemos esse estrago todo. Né? A gente já está numa era do conhecimento que, em menos tempo, está aumentando cada vez mais a mudança. Né? É exponencial a coisa. Então, de fato, é muito difícil. E eu concordo com o Jobim. Eu acho que no futuro, 2 coisas que eu destaco essa coisa multidiversa, né? O futuro é assim, a gente não vai perguntar para o cliente o que você quer nesse projeto. Ele vai dizer assim, o que esse projeto pode fazer por mim? Muda a pergunta. Eu quero tudo nesse projeto. Né? E a gente já está, se a gente reparar hoje, nos últimos anos a gente já vem trabalhando assim. As nossas casas parecem bar, porque a gente recebe todo mundo. A cozinha da nossa geração aqui já é diferente da cozinha dos nossos pais. Né? A sala de estar hoje a gente usa. Dos nossos pais não se usava. Isso foi ontem, gente. Ou se usava para TV, né? Que já não faz ou mais se usava para TV. Daí a gente faz os espaços de trabalho parecendo as nossas casas. O hospital tem cara de hotel. Sabe? Tudo muda. Então, eu acho que isso, sim, eu quero... Se eu for um cliente, eu quero que esse projeto seja tudo. Eu quero trabalhar, dormir, de noite ser DJ, cozinhar, etc. Do ponto de vista da profissão, o que eu acho que está acontecendo, e que é algo muito bom, é que o arquiteto volta a ser protagonista da cadeia toda. Porque eu acho que, num determinado momento, eu não sei se foi nos anos 70, 60, 70, ele se perdeu, nos 80, 90 foi uma confusão. Acho que o mercado imobiliário gostou da brincadeira e a gente perde um pouco a mão do controle das coisas e agora a gente volta a assumir um protagonismo no processo da cadeia. O arquiteto enquanto empreendedor, arquiteto enquanto incorporador, arquiteto que constrói as próprias obras, arquiteto que volta a tomar as rédeas assim, um pouco do processo. Eu acho que isso é uma coisa que já muitos escritórios já estão testando, né? É onde a gente tem muita força também para conseguir implementar ideias que a gente não consegue, se a gente fica só vendendo projeto e tudo mais, né? E eu acho que isso tende a aumentar. Miguel, você falou ali do protagonismo, mas eu ainda, olhando de fora, vejo a arquitetura com uma falta de conversa interdisciplinar. A saúde, pela emergência que ela requer, né, conseguiu evoluir mais rápido nisso. Né? Hoje, por exemplo, vou usar aqui o Programa de Saúde da Família, já percebe que não dá para ser médica do programa se você não tiver uma boa enfermeira que vai cuidar da ferida, né, do diabético, que não dá para fazer se eu não tenho um assistente social que vai tratar de questões estruturais daquela família, enfim. Né? Então, usando esse exemplo de Programa de Saúde da Família. Na arquitetura, eu percebo assim, eu vou projetar uma casa. Já pensou sensacional seria se eu tenho um chefe que vai fazer um briefing com o cliente e vai entender, ele gosta de sushi, então tem que ser um determinado tipo de bancada, porque ele vai cortar, sei lá, né? Estou aqui viajando. Tem poucas iniciativas, ou se tem, se vocês conhecem, de escritórios multidisciplinares que se abastecem de outros profissionais de psicologia, de gastronomia, de outras áreas para ajudar no fazer projetual? Posso começar? Eu acho que a gente lá no escritório ela tem uma coisa bacana nessa relação. A gente é 2 arquitetos, um engenheiro e gerações completamente diferentes. Então, a gente sempre tentou trabalhar com... A gente, sempre, por exemplo, sempre executou coisas, que acho que é um aprendizado muito grande, executar as coisas que a gente faz, porque a gente acaba ficando extremamente crítico, porque faz um traço, vai lá ver como isso
vai lá fazer parar em pé. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dentro do escritório, a gente, além do interiores, que tem aí pessoas específicas que colaboram com isso, tem, por exemplo, paisagistas, professores de yoga. Então, tem várias, já existe dentro da Voo, várias pessoas com outras habilidades trabalhando em conjunto. Eu acredito que isso é vital, porque por aquilo que a gente estava falando antes, de como a gente vai escalando as coisas dentro do escritório, a gente acha isso bem interessante, porque eu sou bom criando, por exemplo, a gente está criando aqui todo mundo junto, e tem uma pessoa que ama modelar, por exemplo. Então, tu consegue trabalhar, tem pessoas que são engenheiros trabalhando dentro da arquitetura, são engenheiros trabalhando dentro de interiores, tem várias outras, eu acho que futuro é isso. Eu acho que pega um gancho também no que o Jubim falou, eu acho que é dinâmica. Os nossos próximos projetos, eles não têm que ser, eles podem ser. Acho que a gente volta a fazer uma arquitetura solta, sabe? Que amanhã não deu, vira um escritório, amanhã não deu, vira um módulo. Só que se a gente não ser extremamente técnico nesse ponto, não saber de estrutura, são módulos que ficam rígidos, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Paulinus, o Arquiteto, que é um livro bem crítico, assim, são diálogo de mortos, que eles brincam, que ele fala que a arquitetura ele precisa ter um núcleo rígido que vai sobreviver ao tempo, que geralmente são as escadas, são blocos que nunca vão mudar, mas o restante ele tem que poder ter a capacidade de mudar com o tempo, porque a gente estava fazendo um gancho aqui também de projeto, que a gente está fazendo um projeto no meio de uma mata lá, e o índio chegou para a gente e falou assim, vocês que vão fazer um projeto que não vai tirar nada daqui? Daí a gente olhou assim, e não vai fazer para uma pessoa? Daí eu olhei para ele, depende, se for pelo que eu estou pensando, acho que sim. E ele falou assim, não, mas a gente vive muito pouco tempo aqui. Essa edificação aqui vai ficar... Ele falou, olha essa árvore aqui, essa árvore tem 500 anos. Já está aqui. Tu vai tirar ela para botar uma coisa que vai ser para 2 pessoas? Então, eu acho que sabe, trazer, inclusive, esses especialistas são os nossos clientes. Tem, muitas vezes, quando tu integra e pergunta e vai, ele tem muito a trazer. Eu acho que, inclusive, o cliente é o maior especialista. Eu acho que eu brinco assim, quando a gente está fazendo um briefing de uma casa, que eu sou apaixonado por fazer casa, eu brinco, que horas tu acorda? Isso já mudou o desenho do quarto. Tu acorda junto com tua esposa? Não, já mudou de novo. Então, tu vai costurando aquilo dentro de um contexto, e eu acho que transformar essa discussão, dar profundidade, trazer pessoas e escutar muito para quem a gente está projetando. Essas pessoas falam muito e tem muito a agregar. Muito legal. Eu acho que é uma grande pergunta de autocrítica para o arquiteto, a tua pergunta, porque primeiro que não é muito comum um arquiteto pedir ajuda, né? Porque eu acho que nós somos forjados assim a construção de formação profissional do arquiteto é de ser autossuficiente, estudar por si mesmo, e acho que até a própria de humildade. eu acho que até a própria vida profissional ela castiga bastante. Todos aprendem na marra, assim, a estudar e ir atrás das informações e não pedir ajuda ou perguntar antes como fazer, né? Eu acho que nós somos, por isso que é uma pergunta de autocrítica, né? Eu acho que não é comum. Às vezes perguntamos, né? Mas eu acho que dentro assim de um alto stand de ensino de arquitetura é de formar um semideus, né? É mais ou menos isso, né? Eu estou estudando aqui para ser capaz de no meu TCC fazer um aeroporto, um hospital, né? Geralmente o cara já quer logo fazer um edifício muito incrível, grande, fora de contexto e com uma capacidade, um conhecimento técnico que eu não tenho, mas eu já vou fazer, né? Uma coisa muito grande. Quando às vezes teria sido melhor ter feito algo que eu tenho domínio, consigo fazer e vou fazer muito bem, algo pequeno, menor, mas que eu vou dar conta, né? Então começa por aí. Mas eu acho que com essa questão da diversidade, que cada vez está mais forte, e essa, vamos assim, humildade, esse exercício de humildade do arquiteto, de aceitar que precisa aprender com os outros para melhorar os seus trabalhos, eu acho que eu deixaria mais como uma autocrítica, mas eu não diria aqui que nós fazemos assim. Eu acho que
O arquiteto é forjado. Seria bom, né? Seria bom. Acho que o arquiteto é mais forjado e ainda tem a sua ambição de artística máxima, de fazer a sua obra-prima e atropela muitas vezes essas etapas prévias, né? Não vou aqui fazer um discurso hipócrita, né? Eu brinco que a gente E é não só alertando vocês que isso está sendo gravado. eu brinco que a gente Né? não se forma. E eu quero até compartilhar, a gente realmente está sendo gravado para o NCDcast, para o nosso podcast. Vai entrar, está lá no Spotify, nos sigam, NCDcast. Essa conversa também depois vai estar disponível para vocês, inclusive, compartilhar com os colaboradores, enfim. Que eu acho que está sendo um papo ótimo. Eu brinco que a gente não é formado. A gente é botado num pedestal. A gente acha que E é aí, Deus. Miguel? Eu acho um tesão trabalhar com um monte de gente. Assim, eu acho que sim, a gente foi, né, todo trabalho criativo nasce, infelizmente, com uma questão de ego. É uma coisa que vem do feto, eu acho, né, assim, que é assim a nossa criação, né, essa coisa do criador, do Deus criador. Isso é uma besteira sem tamanho, porque a gente é feito de relações. As tuas ideias nem são tuas. É fruto de muita coisa que tu viveu, que tu viu, que tu trocou. Mas sim, isso existe. E na faculdade isso é muito alimentado. Então, trabalhar ego numa indústria criativa já é um assunto por si só, né? Bota nesse bolo arquiteto, designer, publicitário, todo mundo. Arquiteto pior, hein? Porque aí acha que é incrível. Eu acho que sim, que seria maravilhoso. A gente já fez, né? Eu sou fã dessa metodologia. Tu conhece muito uma amiga minha, psicanalista, já botei. A gente já fez uma casa num refúgio criativo, onde tinha dona de casa palpitando, tinha 20 pessoas. 3 eram arquitetos, o resto não era. E os resultados são muito legais, porque quem é que vai falar melhor de uma casa do que uma dona de casa? E o arquiteto acha que sabe alguma coisa. Sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem que descer do pedestal. Isso já está acontecendo. Na arquitetura tem pouco. Mas, por exemplo, na indústria publicitária, empresas como Mesa e Cadeira, por exemplo, de São Paulo, da Bárbara Soalheiro, não sei se vocês conhecem, revolucionou uma forma como tu faz uma campanha. A empresa contrata a agência. Antes, contratava uma agência. Hoje, contrata uma mesa. O que é a mesa? 5 dias. Sei lá, Nestlé. Nestlé precisa de uma campanha. Contrata a empresa. Bota nessa mesa uma dona de casa, uma criança, um publicitário, um redator, sei lá, um motorista, blá, blá, blá. Todo mundo que consome esse produto. Em uma semana te entrega um negócio. Não é legal? E aí isso custa uma fortuna, mas muito menos do que contratar uma agência para fazer uma coisa assim. Né? Outra coisa que a gente acha que lança alguma coisa. Aquela consultoria da WGSN, a WGSN tinha uma amiga minha que trabalhava lá. E uma vez ela veio com um assunto que a minha cabeça explodiu assim também. E aí ela veio para o Brasil, aí voltou, Miguel, tu sabe qual que é a indústria que lança de verdade tudo que a gente consome de tendência? Aí eu falei, moda. Eu falei, a moda é o último lugar. Quando chegou na moda, é porque já está passado. A primeira é a comida. Olha que legal. A forma como a gente se alimenta, porque enquanto seres naturais que somos, a gente precisa se alimentar. É a primeira coisa, é a base. Quem é que vai fazer arquitetura se não tem que comer? Primeira coisa é a alimentação. Então, por exemplo, se o mundo inteiro foi para a rua, e aí tu começa a ver, isso eu estou falando assim, tem uns 15 anos, quando ela me contou essa história. Era a época assim dos food trucks, estava começando essa história. Finger foods, comidinha de rua. Então a coisa do feito à mão, da panelinha de barro. E aí é verdade. Aí depois disso, tu começa a ver os bares colocando mesa na calçada. As casas começam com ilha gourmet. Sabe? A indústria inteira vai se movimentando. As feiras de rua, toda essa história. O último é a moda, aí depois vem a indústria automobilística, a indústria branca, tipo geladeira, que imita a indústria automobilística, né? A geladeira com aquele friso no meio, etc. Quando chegou na moda, é porque já está acontecendo uma outra coisa. E a arquitetura acha que lança alguma coisa, não lança nada. A gente vai só dando suporte e moldurando um comportamento que é humano. Se a gente começar a fazer, sei lá,
Qualquer outra coisa é a partir de uma necessidade biológica, de uma outra forma de se relacionar com o planeta. Aí a gente vem, enquanto deuses que somos, lapidando isso, mas no fundo a gente não está criando nada. Eu ia adorar. No escritório hoje a gente não tem. A gente entra nisso da especificidade assim de outras disciplinas, mas são disciplinas irmãs, assim, né? Tem designer, tem 3 engenheiros, tem arquiteto, tem edificações, mas é tudo parente, né? Eu brinco lá no escritório. É assim, um nepotismo. é um nepotismo. Não tem uma, sei lá, a professora de yoga no meu escritório não tem. Embora tem muita gente que faça yoga, mas a ponto de trazer o yoga para dentro de um projeto, não. Eu ia achar super legal. Mas dentro dessas disciplinas, eu acho muito legal, principalmente, uma brincadeira que eu faço no escritório é assim, principalmente nos corporativos, os projetos comerciais, quando a gente tem algum elemento do projeto que a gente não consegue identificar na prancha de qual profissional está aquele elemento. Por exemplo, assim, vamos supor, a gente vai fazer a loja do Marcos aqui, e aí a gente inventa essa bancada nasce aqui dentro, ela vai lá fora, vira uma floreira, e a Juliana Castro bota lá uma árvore linda, e a gente pensa assim, isso aqui é do paisagismo, ou é da arquitetura, ou é do interiores? Não sei. Deixa a pergunta no ar. Ou, por exemplo, assim, como uma comunicação visual bem feita. Uma sinalização bem feita. Eu lembro aquele prédio em Nova York, que eu nunca sei o nome dele, mas tem um 9. O número do prédio está na calçada, vermelho. Eu acho um tesão aquilo. A gente está andando no prédio, aí tem na rua, e aí o número do prédio está na calçada. Tem 3 metros de altura aquele número. O número na calçada é o projeto. Aquela ideia está na prancha de quem? Do arquiteto, do cara que fez a comunicação visual do prédio, o designer gráfico. Sabe aquele design que mistura comunicação visual e interiores e vira tudo a mesma coisa? E tu não sabe se aquilo veio do interiores ou da sinalização? Esse eu acho legal. Mas aí, de novo, é tudo disciplina meio irmã, né? Não tem um nutricionista no meio da história, né? Então, Hashtag, né? hashtag, Fica a inspiração. Vamos fazer. Gente, ó, a gente está completando 1 hora de papo. Eu não sei vocês, mas eu estou encantada com a troca que eu vi aqui acontecer, com a generosidade de cada um de vocês e de expor, de compartilhar. Jonathan, Miguel, Marcos, senhores, senhoras, uma salva de palmas. E como toda boa prosa, sempre cabe mais um. Alguém quer perguntar? Só um momentinho, só. Agora, estamos aqui, Nicolas Alencar. Qual a sua pergunta? Queria saber o que tu acha do trabalho da Zaha Hadid. É que nós estávamos brincando antes, que eu falei para ele que eu assisti uma palestra em Barcelona de um arquiteto chamado Pati Mangado. Ele apresentou toda a obra da vida dele, já um arquiteto, né? E aí a primeira pergunta foi o que você acha da obra da Zaha Hadid, que não era nem da dele, era de outra, né? Ele falou assim, eu vou te fazer essa pergunta lá. Então foi uma brincadeira. Então eu não vou responder. Melhor não, melhor não. Mas faz outra. Vai Aproveita, ficar leva ela gravado. para ele vai fazer outra Quer pergunta. fazer? Agora, né? Vai pensando enquanto eu chego. Vou até dar uma demorada, tá? Eu acho que talvez uma pergunta interessante seria, eu acho que a gente não pode fazer um exercício, eu concordo, de futurologia, no sentido de que realmente é difícil errar, desculpa, é muito difícil acertar o que vai ser o futuro, mas talvez dá para errar menos o futuro. E quais talvez estratégias que a gente podia adotar para, né, errar menos o futuro? Boa pergunta. Eu vou dar uma resposta que ela pode ser antiga ou nova, não sei se ela vai ser antiga ou nova, mas é uma palavra que é universalidade. Existem valores universais dos seres humanos, enfim, que você pode encontrar em vários lugares, independente da especificidade cultural, que acho que todos buscam, né? E isso são ciclos que também eles habitam o momento que nós vivemos e
provavelmente vão continuar evoluindo. A questão da alimentação, a questão da vivência, da proteção, da inter-relação entre as pessoas, eu acho que o ser humano ele vai cada vez aprendendo a ficar mais vulnerável perante os outros seres humanos com a evolução da psicologia, da sociologia, de aprender a se abrir, a não ser tão fechado, a expressar suas visões de mundo, né? Então, essa vulnerabilidade do ser humano, que cada vez é maior, ele se abre mais, é uma maneira da gente ler isso e errar menos. Cada vez nós estamos mais atentos às pessoas, né? Antigamente, como eu falava, o arquiteto com essa visão E parece até um paradoxo, né? Quanto mais vulnerável, eu vou errar menos, né? Então, isso é incrível, porque quanto mais vulnerável, mais fácil de ler, de fazer uma leitura, que é um pouco o que o Canhas falava, né? Então, trabalhando com várias pessoas de forma multidisciplinar, diminui o erro, porque eu escuto mais as outras pessoas envolvidas no processo. E isso é uma maneira de errar menos, né? Escutar as pessoas, né? Saber ouvir, ser vulnerável. Nós hoje aqui também falando um pouco de como nós pensamos sem fantasia, né? Sem tentar ocultar o pensamento, é uma forma de estar vulnerável, né? Falando o que você pensa e se colocando à crítica, né? Então, acho que a minha contribuição à tua resposta seria ouvir mais e fazer mais em conjunto, para errar menos. Não vou falar da estética, porque a estética é uma questão, eu acho que muito particular de desenvolvimento de cada profissional, né? Uau! Mais alguma pergunta para algum dos nossos convidados? Bom, de qualquer forma, né, como também toda boa prosa, eu sei que o arquiteto ele é ótimo no traço, mas às vezes na palavra ele dá uma travada. Então, a gente deixa os nossos convidados, estão intimados a ficar pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos, né, à disposição desse público. Né, por favor, né, se alguém tiver alguma consideração, pode fazer isso pessoalmente, face-to-face, pertinho, né, mais no privado, para se sentir mais à vontade dessa troca. Né. A prosa continua, a gente termina aqui ela oficialmente no microfone, mas a prosa continua, a noite continua e ela foi toda preparada para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos, inclusive dos nossos convidados.